Já são 20 o número de mortes pelas chuvas aqui em Minas Gerais. O caso mais grave registrado até o momento foi exatamente onde eu disse, no Vale do Aço, onde 10 pessoas morreram em desabamentos de imóveis registrados nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso. Entre os mortos estão 2 crianças e 5 pessoas da mesma família. Hoje, inclusive, Eduardo Costa, o governador Romeu Zema deve visitar as áreas atingidas pelo temporal, que deixou ainda 150 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Se vocês não viram as imagens, lá no @ItatiaiaOficial no Instagram, tem as imagens, os vídeos. Realmente tudo que aconteceu lá foi assustador. Ô, Júlio, todo ano eu repito isso aqui 30 vezes. Eu discordo do enunciado. Mortos pelas chuvas. As chuvas não matam. As chuvas não matam. As chuvas são uma bênção. Isso é um ponto. Outro, se eu disser que não me incomoda, que não me surpreende 20 mortes, as pessoas podem pensar assim, para ele 20 mortes não faz diferença, não. É porque não é um parente dele. Não, o que eu quero dizer é que 20 mortos dói muito. Mas isso é pouco, dada a grandiosidade, tanto territorial quanto de problemas que esse estado tem, Júnior, e a quantidade de chuva que já caiu. Ô, Júnior, o que evita mortes no período chuvoso e não pelas chuvas é providência. Nós não tivemos o caos na Tereza Cristina esse ano. O caos que tivemos um dia no Vilarinho foi inferior ao que tínhamos às dezenas nos anos passados. E se você combina, no caso da capital, eu falo isso muito, o que o Patrus fez com Vila Viva, acabando com áreas de risco permanentes e construindo predinhos para as pessoas morarem. E o que o FUAT fez agora foram 200 obras de contenção, obra pequena, gente, de contenção de encosta. Nós estaríamos com um quadro muito pior. Pelo tanto que já choveu em Belo Horizonte, eu tenderia a dizer que é um milagre a gente não ter uma situação mais grave. Mas eu digo, foram providências que foram tomadas. E precisamos continuar tomando. Não apenas da reparação, mas da prevenção. E a prevenção inclui respeito ao mínimo de bom senso. Eu já falei que essa maroma de mera aqui que nós estamos vai inundar. Eu já avisei. E estão construindo, para tudo quanto é lado, aquecimento. Então, é isso, Júnior. Primeiro, a chuva não mata. Segundo, mata é a nossa falta de responsabilidade. Terceiro, 20 mortes dói muito. Mas quando você analisa o tamanho desse estado, as suas carências, a sua pobreza, Júnior, vou te falar. Ô Travassos, e aí, esse temporal lá no Vale do Aço? Gente, é muito fácil transferir a responsabilidade para o Estado, né? Porque a gente tira o peso da nossa responsabilidade. Eu conversei com a Marília Campos, prefeita de Contagem. A gente tem em Contagem hoje 8 grandes intervenções, né? E isso melhorou muito o escoamento da água. E a Marília fala durante a entrevista sobre os eventos climáticos, né? Que a gente está vivendo cada vez mais. E ela fala assim, a gente vai plantar árvores, a gente tem que pensar uma cidade do futuro, porque a gente foi crescendo de forma desordenada. E, gente, uma chuva de 15 milímetros, ela pode provocar alagamentos. Uma chuva forte, ela é considerada até 50 milímetros. Muito forte, acima de 50 milímetros. Nós tivemos 200 milímetros nesse local. Isso é como você colocar 200 litros de água num metro quadrado. Não vai dar certo. Para a gente ter uma ideia, eu fui buscar, em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, morreram 918 pessoas e foram 300 abrigados. Em Nova Friburgo, 281 milímetros. Petrópolis, 200 milímetros. É claro, nenhuma morte deve ser esquecida e a gente tem que pensar que nós vamos sofrer muito com esses eventos climáticos cada vez mais intensos. E aí as cidades, os seus administradores precisam pensar nisso, em como mitigar os efeitos dessas variações de temperatura. Eu quero ouvir também, né, a Rita Mundinha de Leno Lopes, mas antes só uma informação, a expectativa das notas do Enem é que essas notas fossem divulgadas às 10 horas da manhã, mas elas acabaram de ser divulgadas, já estão disponíveis para você que fez o Enem, ou seu filho, enfim, o seu sobrinho, não sei, alguém da sua família, informe para eles lá que o resultado já tá disponível lá no site do participante. Ao longo do dia a gente vai falar mais sobre isso, mas já para dessa informação que acaba de sair, chegar à redação da Itatiaia. Ô Edilene, queria te ouvir sobre essa questão das chuvas, o que as cidades podem fazer, qual que é esse caminho, como é que a gente pode resolver isso?
Prevenção de desastre durante chuva, Júnior, é basicamente prevenção, de fato, do ponto de vista de obra e da atuação do poder público e prudência por parte da população. Belo Horizonte, o Eduardo bem citou, tem um trabalho histórico de monitoramento de áreas de risco em encostas, em vilas e favelas, que funciona bastante, e o grande problema da capital nos últimos anos foi relacionado a enchentes, o que está sendo resolvido com a realização de obras. Então, o poder público pensa em obras que diz respeito principalmente a enchentes, em áreas de baixadas e também contenção de encostas, e a população tem que ser prudente. E para isso, tem como o poder público atuar também com um programa de monitoramento e comunicação entre os moradores, que é o que já acontece nas vilas e favelas em Belo Horizonte. Então, nesse quesito, principalmente nas vilas e favelas, Belo Horizonte tem um know-how, um conhecimento muito grande que deve ser seguido por outras cidades, porque caso contrário, num estado tão montanhoso como Minas Gerais, o que acontece que quando chove é que entranha muita água no barranco, nas encostas, e aí aquilo desaba tudo. Então, os moradores têm que estar preparados para um eventual caso como esse, para tentar salvar o maior número de vidas possível. Muito lamentável o que aconteceu no Vale do Aço, e várias cidades de Minas Gerais têm muito o que aprender com Belo Horizonte em relação a isso, por causa de uma política pública histórica relacionada principalmente a vilas e favelas. E aí, Rita Mundinha, essa chuva forte, esse temporal no Vale do Aço, eu confesso a você que não me lembro de uma situação parecida naquela região, mas a chuva veio forte e provocou muitos estragos. Ô Júnior, você tocou na palavra, você não se lembra. E a gente não se lembra de muita coisa que está acontecendo no mundo por um problema que é o novo risco sistêmico do planeta, que é o risco climático. Então a gente não sabe a intensidade que virá, onde virá. Então isso faz com que a prevenção ela seja ainda mais necessária, mas não que ela seja suficiente, porque ninguém, né, nesse planeta já conviveu com o que a gente tem vivido, né? A mudança da intensidade dos eventos climáticos, ela está assustadora. A gente está vendo o que aconteceu de incêndio, né? Está acontecendo agora de incêndio em Los Angeles. Tivemos um incêndio lá no norte de Portugal, tivemos Valência lá na Espanha, né? Um temporal nunca visto. O furacão mudando de categoria de 5.0 para 6.0. Vivemos um Rio Grande do Sul debaixo d'água. Então, o nível de atuação do setor público e, inclusive, das pessoas, eu quero dizer com isso, é que nós temos que mudar o comportamento. A ocupação das cidades tem que ser repensada. A forma do ser humano viver tem que ser repensada a cada dia. Não dá mais para vivermos como vivíamos antes. Temos que virar a chave para a sustentabilidade do planeta. E isso vai ter que ser um exercício de cada um de nós e também do poder público. Mas temos que repensar os nossos hábitos e as nossas ações em cima dessa nossa casa chamada Planeta Terra. Júnior, sobre o que a Rita fala, é tudo isso, viu? Essa semana passada eu fiz um comentário à noite sobre aquela notícia de que 2024, e agora não é achômetro, o Instituto lá confirmou, foi o ano mais quente da história. Esperava-se um limite já assustador de 1,5 graus centígrados. Chegou a 1,6. Eu depois fui ver os comentários que eu ponho na rádio e repercuto lá no meu Instagram. O primeiro cara que eu li falou assim: se depender de você, os jornalistas, o mundo está pegando fogo há muito tempo. O segundo falou assim: quem te disse isso? Eu respondi: Instituto Copérnico, porque não li mais comentários. Esse é um ponto. A gente continua achando que essa história de aquecimento, que os temporais que viram cada vez mais frequentes. Isso, Júnior, eu escutei na Eco 92, 1992. Nós vamos ter temporais, chuva menos esparsas e mais violentas. Esse é um ponto. E o outro ponto, também citado pela Rita, Júnior, a raiz de tudo é a educação, amigo. Quanto mais pobre é uma região, mais o povo joga lixo na rua, Júnior. Às vezes porque a prefeitura não vai buscar, e muitas vezes porque a caçamba está do lado, o cara joga na rua, cai no rio, e quando a chuva vem? Posso? Uma mudança de comportamento. Eu estive no Campo do Baleão, na Serra, e vi a turma da limpeza, fui conversar, e falou: o senhor não tem noção da quantidade de lixo que a gente tira por aqui. Nossa Senhora! O que tem de bota fora irregular, tem uma parcela da população que descarta o lixo e esquece que quando vem a chuva, esse lixo vai para a Boca de Lobo, vai para o rio, vai entupir, vai trazer alagamento e tragédia pra gente.
Turma, só para dar o dado correto, viu, já são 24 mortes em decorrência, né, dos temporais aqui em Minas Gerais e mais de 1.700 pessoas afetadas de alguma forma pelas chuvas. E para não haver dúvidas da fúria da natureza, lembrada pela Rita, esse é o mesmo número de mortes já lá na Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos.